Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso Café Donas do Tempo. Hoje, com um tema muito especial, os medos que te impedem de avançar. Então, vamos juntas aqui, conectadas, nos inspirar com esse tema para cuidar e olhar muito para isso e deixar com que esses medos fiquem longe da nossa frente, para que a gente possa tomar iniciativas e ir além. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar sobre um tema que também vou trabalhar na imersão, mas de forma mais profunda também. E hoje aqui nós vamos trabalhar já para ir, como eu disse lá no grupo, aquecendo os motores para a nossa imersão. Esse ponto aqui é muito importante, porque o medo te impede de avançar. O medo, na verdade, ele faz parte da nossa vida também, né? É uma emoção básica e é necessária. O medo, ele é um fator que é uma emoção que vem para uma questão de sobrevivência, primeiramente. Ele nos ajuda a nos defender quando a gente vai estar numa situação de perigo, de risco. A gente sente medo, é natural e é importante isso para que a gente se defenda, certo? Agora, quando o medo vem e ele inconscientemente, às vezes, a gente não se dá conta que ele está nos impactando e está nos tirando do rumo dos nossos resultados. Aí ele é maléfico, ele é um bloqueador, ele não é um amigo para nós, certo? Então é isso que a gente precisa colocar, olhar, para que a gente possa ter esse olhar mais de entendimento. Tu vai poder ter mais resultados no teu dia a dia. E aí, com isso, tu vai poder enxergar, olhar, bom, agora isso aqui tá me impactando e isso aqui é um medo. Vou trabalhar isso aqui mais. Porque a gente pode parar e olhar para os nossos pensamentos. Porque nós não somos os pensamentos, já falei isso, né, para vocês. Então a gente pode parar e olhar, ué, o que é isso que tá me deixando sair do meu rumo? E aí então tu consegue realinhar a rota e tomar a frente para que esses medos não venham a te travar. E aí eu coloquei aqui uma frase que quem não tem medo não é que não tenha coragem, não é que tenha coragem, porque coragem não é o oposto do medo. Coragem é fazer mesmo com medo, certo? Então é isso, o medo ele vai estar ali sim, e aí o que basta é tu entender que ele está chegando ali, que ele está te paralisando, que nem a Vânia colocou, e dar luz para aquilo ali, e a partir de várias ideias que eu vou trazer para vocês aqui, tu vai poder administrar esse medo e não embarcar nele, não afundar nele, e não deixar ele tomar tua conta. Show? É isso aí. Então compartilha com as amigas aí pra gente ter mais mulheres aqui com a gente falando sobre isso, que é bem importante. Quem é que tu lembra aí que precisa disso? Vamos lá. E aí? Eu trouxe aqui dois medos bem importantes, tá? Que são o medo de não ser boa o suficiente. O medo de não ser boa o suficiente. Esse aí é o primeiro que eu trouxe aqui. E o segundo, medo de desagradar. São esses dois medos os mais fortes e que dentro deles, é claro que existem vários e vários tipos de medo. Eu estou trazendo aqui dois que estão impactando muito e impactam muito a nossa vida, certo? Ali a Di colocou, se tem medo, vai com medo mesmo, é isso aí. Porque não dá para deixar ele tomar conta. E se ele... Aí vocês vão olhar agora aqui, quando eu vou colocar esses pontos, vocês vão começar a pensar se realmente tem alguma situação que vocês deixam ele tomar conta. A partir de hoje, já vão começar a tomar ações para que eles comecem a ser liberados e abertos esses caminhos, certo? Então vamos lá. O medo de não ser bom o suficiente, ele traz vários outros que são interligados, que são ramificações desse medo. Por exemplo, de que não vai dar certo,
que é essa música que eu coloquei ali, ele fala ao contrário, né? Que tu pense que tudo vai dar certo. É claro que sempre tem as situações externas ao nosso que podem dizer não para ti, que eu já falo sempre aqui. Mas a tua mente tem que estar dizendo sim, vai dar certo. E aí, muitas vezes ela diz para ti não. Ah, não vai dar certo. Quantas vezes vocês já pensaram aí que iam fazer, tomar ação e aí pensaram assim, eu acho que isso aqui não vai dar certo, nem vou fazer. Já aconteceu isso? Pensaram em fazer algo, já colocaram, aí veio o outro lado lá, porque a mente ela vai te sabotar, ela vai dizer pra ti, não vai dar certo isso aqui, não vai, não adianta sair daqui, que não vai dar certo, hein? Ou então, não vou dar conta de fazer isso, é muita coisa, não vai dar conta. Isso também é um fator do do medo de não ser bom o suficiente. Ou o medo de errar, certo? O medo de errar, porque aí, bom, que nem eu aqui, ó, antes eu não fazia lives, né? Eu agora já tô na 37ª live, olha só que lindo, hein? Só dos cafés das Donas do Tempo, fora as outras. 37 cafés Donas do Tempo nós já temos. E o que aconteceu? No início, o medo de errar, estava ali. O medo de não vai dar certo estava ali. E aí, o que acontece? Esse medo, ele está aí sempre na nossa vida. Então, tu tem que dar luz para isso, para não deixar ele te travar, né? E aí, olha lá, a Vânia colocou, todo mundo passa por isso pelo menos uma vez na vida. É isso aí. O Gabriel colocou medo do fracasso. Seja bem-vinda a Rê, a Karen, a Lu, todas as que entraram aqui. Nós estamos falando sobre o medo que impacta de tu avançar, de tu ter resultados. E eu trouxe aqui 2 medos muito fortes que trazem a nossa vida e fazem isso para nos tirar do foco. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de não ser bom o suficiente, ele traz tudo isso. Eu não sou competente o suficiente, eu não vou dar conta, eu preciso fazer isso aqui muito perfeito, senão não vai ficar legal. Aí tu começa a colocar o perfeccionismo também, e aí tu não sai daquilo ali porque tu quer que seja tudo muito perfeito e não não tira do papel. Porque o medo de ser boa, não ser boa o suficiente. Eu tinha uma vez estava trabalhando num projeto e eu queria entregar o melhor, e eu não entregava nunca, porque eu tinha que fazer revisões de uma documentação e do sistema, e ele tinha que estar funcionando. E aí veio um gestor para mim e disse, Jurema, o ótimo é inimigo do bom. E eu dizia, não, mas eu tenho que ser ótimo, isso aqui não pode ser. E aí eu demorava, porque eu tinha medo de não ser boa o suficiente. E aí o que acontece? O perfeccionismo vai te travar também, porque tu quer ser boa demais. Então, olha para isso. Se tu está sendo muito perfeccionista demais, tu quer fazer, refazer, isso vai te travar. Não vai deixar tu avançar. Então coloca em ação e vai aprendendo com o processo. E vai aprendendo com os erros, porque os erros eles fazem parte do processo. E se tu não botar o primeiro passo, não vai sair. Então, por exemplo, eu na minha imersão Tempo da Mulher, olha só, eu já fiz, como eu comentei já com vocês aqui, nós estamos lançando a imersão Tempo da Mulher, 19, 20, 21 e 22 de abril. Depois do final da live aqui vou fazer mais uma chamada para vocês. E aí, o que acontece? Eu já fui numa crescente. Eu fiz primeiro o treinamento presencial, depois eu fiz um treinamento presencial antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu já estava programada a primeira turma do ano, que era a segunda turma presencial, e não pude fazer. E eu disse, eu vou ter que dar um jeito de fazer esse treinamento acontecer. E eu não tinha todo o conhecimento de sistema e de
como aplicar o curso online, mas eu fui atrás e fiz o básico. Eu fiz o básico para colocar ele de forma online. A minha estrutura aqui no quarto, aqui nesse escritório, estava muito engraçada, porque aí eu fiz a minha primeira aula, não tinha nenhum cenário direito, eu tava com um cenário invertido aqui, e aí ficava um fundo feio, entende? Então, mas eu fiz igual, depois eu fui arrumando. O conteúdo também, eu fiz o primeiro presencial, eu realinhei ele todo pro online, e agora eu vou realinhar ele de novo para as novas alunas da imersão agora que nós vamos fazer. E agora eu ainda vou dar ele 4 noites direto de aula, gratuita, para depois ainda lançar minha mentoria para vocês. Então muita gente vai ser beneficiada. Então é isso. Então quanto a gente às vezes está se travando pelo medo de não ser bom o suficiente, com medo de colocar as coisas no papel, tirar as coisas do papel, por causa desse maldito medo aí. Então, dá luz para isso. E aí a Vânia colocou, vamos aprendendo com as tentativas. E isso mesmo. E a nossa trajetória é aqui, ó. Tu tá no ponto A e tu quer ir pro ponto B, que é o sonho que tu quer realizar. E aí o que que acontece? Tu vai começar a subir e tomou uma ação e fez. Só que aí vai dar algum problema, vai ter circunstâncias que vão te deixar tu cair aqui, ó, tu não vai direto pra cá. Por quê? Porque tu tá em fase de movimento e tu errou. E aí o que que aconteceu? Tu foi, buscou aprendizado, tu olhou para aquilo que tu errou e aí tu foi corrigindo. O que que tu errou? O que que tu aprendeu com aquilo? Precisa de alguém mais para te ajudar? Precisa de mais conhecimento? Precisa de alguém para te ensinar algo? Vai estudar, vai buscar um livro, vai buscar pessoas que te ensinem. Aí tu aprendeu, realinhou, coloca mais uma ação e vai de novo. Aí depois tu aprendeu, aí tu deu mais uma queda. Não tá muito bem ainda. Ou ainda não chegou ao ponto. Aí tu vai de realinha e vem vindo até tu chegar ao ponto final. Mas para isso, tu precisa dar o primeiro passo. Ali, ó, a Paty, seja bem-vinda, Paty. Se a gente se permite, tudo vai fluindo aos poucos. É isso aí. Então, quando te enxergar no teu dia a dia e te olhar e perceber que vem falas internas te dizendo para ti que não vai dar certo, que tu não vai ser bom o suficiente, coloca luz nisso. E inclusive falando em luz, eu trouxe o exemplo do Thomas Edison aqui, que é o criador da lâmpada, da energia. Ele tem a história dele que ele errou 1000 vezes, ele não conseguiu colocar em prática o resultado, ele sabia que ele ia conseguir gerar energia ali, mas ele errou 1000 vezes. Mas ele disse que não foi um erro, não foram erros, e sim ele disse que aprendeu com 1000 formas de não criar a luz. 1000 formas de não criar a luz. Então ele não olhou aqueles erros como coisas negativas, ele olhou aquele erro como aprendizado para descartar, bom, isso aqui já não dá mais para fazer assim, já não dá mais para fazer assim. Certo? Porque a nossa vida é um constante aprendizado. É isso. E outra coisa, para que tu possa buscar olhar para esse medo e conseguir superar esse medo, tu precisa encontrar a tua luz interna. Não focar no que tem de externo te dizendo que não vai dar certo, nos fatores ali em volta, mas olhar para ti, para os teus potenciais, para aquilo que tu já aprendeu até hoje, olhar para a tua missão de vida, olhar para os teus valores que tu tem internamente como tu ser forte que é. Então por isso que eu trago para o meu trabalho também o fortalecimento da tua autoestima, o fortalecimento das tuas potencialidades e o despertar das tuas potencialidades para que tu possa enxergar ali possibilidades de superar qualquer medo que venha aí na tua frente te travar. É isso. A gente precisa buscar isso internamente, tá?
E é esse trabalho também que eu desenvolvo com vocês nos meus treinamentos e atendimentos. Seja bem-vinda, Isa. Muito bem. Então, e o segundo medo que trago aqui é o medo de desagradar. Nós falamos do medo de não ser boa o suficiente, e o medo de desagradar, ele está quase vinculado lá com o de não ser boa. Mas o desagradar é o ramificado para um lado de não ser aprovado, de ser rejeitada, de não ser amada, de ir contra o que as pessoas estão dizendo, por exemplo, falar diferente, ter um posicionamento diferente. E tu tem medo, às vezes, de desagradar por causa disso. E não vai à frente, deixa isso te travar, te bloquear, e com isso tu tem menos resultados. Por quê? Pelo medo de desagradar. Certo? Seja muito bem-vinda, Ana. Então é isso. E um exemplo para nós de pessoa, de ser humano, de doação, de amor, foi Jesus, um exemplo prático aqui que eu trago para ti. Ele era o maior exemplo para nós de amor e nem todas as pessoas o amaram. Ele teve também pessoas que não queriam segui-lo, que não queriam acompanhá-lo. E nem por isso ele deixou de fazer a missão dele. Então, quero um exemplo maior que esse, que a gente possa pegar essa luz e olhar. Porque a gente quer muitas vezes agradar, nós temos essa tendência a querer agradar o outro. E principalmente nós mulheres, que nós queremos ser acolhedoras e fazer mais para os outros do que para nós mesmas, muitas vezes. E o medo de ser rejeitado, ele está muito fortemente, muitas vezes até ligado a fatores lá da nossa infância, de como a gente foi criada e tudo mais. Então, olhar para isso, olhar quando tu tiver uma ação a fazer, por exemplo, aqui na live. Se tu vai precisar fazer uma apresentação em público, não seja online, seja presencial. Se tu ficar com esse medo de desagradar, tu nunca vai falar em público. Porque sempre vai ter aquela pessoa que vai com um posicionamento, pode ser que esteja contrário ao teu. Ou também se tu vai escrever algo na internet, tu vai escrever algo, pode ser que pessoas olhem lá e digam, não, isso eu não estou de acordo com isso, não, para mim não me faz parte. Então, se tu nunca vai colocar o teu posicionamento, por medo de desagradar, tu não vai à frente. Então, cuida isso, e libera isso, e busca olhar para o teu valor interno, a autoestima, porque tu te valorizando a ti mesma, tu não precisa da aprovação do outro, certo? Então, o teu valor, quais são os teus valores internos, né? Ali a G disse ali, verdade mesmo que façamos o nosso melhor, nunca vamos agradar a todos. Isso aí. Então, que a gente possa se conscientizar hoje disso aqui, dar luz para isso, para que a gente possa ter mais força, não ter medo dos julgamentos. Porque até em família, tu vai tomar uma ação, eu vou colocar um negócio próprio, que nem eu aqui. Eu estou partindo de uma empresa em que eu trabalho para o meu negócio próprio. E tem pessoas que dizem para mim, não vai dar certo, mas tu tá louca. Tu tá louca. E eu tenho medo, se eu for ficar com medo de agradar essas pessoas, porque eles estão dizendo para mim que eu tô fazendo errado, que não vai dar certo, aí eu não vou avançar. E se eu errar, é para me aprender, e aí eu vou seguir adiante até dar certo. E se não deu certo daqui adiante, como eu disse para vocês, aquele movimento que eu falei, né? A gente vai estar aqui no ponto A para o ponto B e a gente vai indo.
certo? Devagar, se vai ao longe, que nem diz aquela. E aí tu não pode estar impactada com o que os outros vão pensar. Busca luz interna, então, que eu falei lá no início ali também para esse ponto. Clarear aquilo que tu tendes internamente, quais são os teus valores e te valorizar também como mulher. Isso vai te dar força para defender as tuas ideias, para defender os teus posicionamentos, embora outras pessoas digam que isto não está correto. Certo? Muito bem, um beijo grande. Ah, e o nosso print, né? Tira aí um printzinho, olha aqui, ó. Então vamos fazer aqui um brinde com um print com o nosso caderno da gratidão para relembrar que vai ter sorteio, muitos prêmios na nossa imersão. Aí, e marquem lá, @JureMaguetes nos stories, dizendo o que vocês vão levar dessa live de hoje, esse café, em que nós falamos sobre os medos que nos impedem de avançar, certo? Para que a gente possa olhar para eles com mais luz e trazer nossa força interna, nossa autoestima, superando esses medos para que eles não nos deixem nós bloquearmos o nosso dia a dia e os nossos resultados saiam como a gente quer, certo? Um beijo grande e até quarta-feira que vem!